Bom, nessa aula aqui vai ser uma aula apenas para a gente estruturar, né? Vamos dizer assim, deixar o nosso código um pouco mais bem estruturado. Até porque isso daqui vai fazer parte de uma ferramenta um pouco mais automatizada que a gente vai ir construindo aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Na verdade, aqui, ó, cat subdomain. O que que eu vou mostrar aqui? Eu vou usar o short. Acho que aqui eu vou conseguir mostrar. Tá, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar assim, o short WC-L. Ok. Agora eu vou passar aqui o traço U. Ah, até que não. Porque em algumas word lists, até que nesse aqui não tem não, mas em muitas word lists pode acontecer da gente encontrar endereços repetidos, né? E na nossa resolução a gente acabar resolvendo o mesmo domínio várias vezes. Isso pra gente é muito ruim, né? Porque isso pode atrapalhar a nossa. Isso pode principalmente atrapalhar em questão de tempo, né? Que é. Bom, o tempo é crucial. Isso pode poluir também os nossos resultados. Então, eu já vou criar aqui um esquema para a gente evitar ter itens repetidos, fazer consultas repetidos, mesmo que na word list que a gente esteja usando tenha itens repetidos. Então, primeiramente, eu vou criar aqui, ó, dois dicionários, né? Até porque a gente também vai fazer o esquema para ele salvar aqui os logs. Então, eu vou criar dois dicionários, que vai ser o domínio 6 e o domínio 4. Domínio 4. Domínios. Que vai ser um dicionário que a gente vai criar. Porque a gente vai ficar salvando isso daqui em JSON, né? Até para que depois que a gente fizer isso, a gente possa consultar aquele JSON, talvez até pôr em outra ferramenta para fazer scans naqueles endereços IPs, ou então até naqueles domínios, né? Então aqui ó, vai ser os domínios que eu vou armazenar do IPv6 e os domínios do IPv4. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Eu vou modificar aqui as funções, porque eu não quero só que eles printam a função. Eu quero que ele me retorne os domínios que estão válidos e os domínios que não estão válidos. Então, por exemplo, se o domínio ele estiver válido, eu vou criar aqui o subdomínio, que vai ser o subdomínio válido, né? Ah, não, mentira, é endereço, né? Aqui ele retorna o endereço IP. Então eu vou chamar de addr, que vai ser o endereço IP. Ao invés de só printar, eu vou salvar isso daqui em uma variável. Aí eu posso printar aqui o addr, ao invés de, bom, todo esse filtro aqui que a gente fez, né? Addr, agora a gente tem isso salvo em uma variável. E vou retornar o addr, ó, return addr. Aí agora a gente vai retornar também para que a gente possa trabalhar com aquilo. E eu vou fazer o mesmo aqui no IPv4. Aqui no IPv4, ó, addr. Lembra, como isso aqui está em função diferente, eu posso repetir os mesmos nomes de variáveis, né? Como se isso daqui tivesse, vamos dizer assim, em um ambiente separado. Então, as variáveis que eu crio em um não interferem no outro, porque está em função diferente. Então, eu vou salvar isso daqui. Vou mudar aqui para addr. E vou retornar o addr. Return addr. Só vou dar um espaço aqui para ficar mais bonito. Opa, aqui. E aqui, ó, ao invés de retornar none, caso ele tenha dado erro, ou seja, caso ele não tenha conseguido resolver o domínio, return, eu vou mandar ele retornar 0. Certo? Porque aí a gente vai saber que deu erro, return 0. Então pronto. Agora, quando eu chamo a função de DNS, as funções para resolver o DNS, além de printar para mim os domínios, essas funções elas vão retornar para mim os endereços, né? Então, por exemplo, addr6 e o addr4. Ou seja, aqui ele vai retornar o endereço IP. Ele retornando o endereço IP, deixa eu pôr igual aqui, a gente consegue salvar isso em um dicionário, né? Para que a gente possa depois armazenar isso em logs.
Só que antes de salvar, eu vou verificar se o domínio que eu estou tentando resolver, ele já está aqui dentro. Porque você lembra é que eu falei o lance é de evitar fazer consultas em IPs repetidos? Então, por exemplo, se ele já tiver feito aquela consulta, se ele já tiver identificado aquele endereço IP, ele não vai fazer mais aquela consulta. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso criar aqui, na verdade, uma outra consultado. Ou seja, aqui eu vou armazenar em uma lista. Essa lista aqui a gente só vai usar para isso, que vai ser para a gente saber quais domínios a gente já consultou. Eu vou fazer o seguinte, ó, if domínio montado. Ou seja, se o domínio que eu vou verificar, se o subdomínio é que eu vou verificar, ele já está na lista em consultado, essa aqui é a lista. Ou seja, se ele já estiver na lista, ele não vai fazer nada, né? Porque ele já está na lista, ele não vai fazer nada. Else, ou seja, se ele não estiver na lista, ele vai fazer a resolução aqui daqueles endereços, né? E eu posso fazer isso aqui ainda melhor, ó. Ao invés de colocar um if e um else, eu posso colocar o not in. Ou seja, se o domínio ele não estiver na lista, é porque eu não verifiquei ele. Então eu vou fazer a verificação aqui, verificar ele de fato. E depois que eu verificar ele, eu vou adicionar ele aqui, ó, consultado.append, ou seja, eu vou adicionar o domínio na lista. Aí agora não corre risco dele verificar um domínio que ele já verificou, né? E agora é que ele já está preparado para não repetir o mesmo resultado. E agora a gente vai preparar ele para ele armazenar os resultados aqui, ó, no dicionário, para que a gente possa salvar isso em um JSON. Vamos só ver se o script está funcionando ainda, que ele tem que estar funcionando. Ó, continua funcionando ainda a mesma coisa. Eu vou parar aqui. Agora o que eu vou fazer vai ser adicionar esses valores aqui aos domínios, né? Só que eu só vou adicionar se o return ele não for igual a zero, porque lembra, se ele der erro, o return vai ser igual a zero. Então, se o return for diferente de zero, vai ser o endereço IP, eu vou armazenar. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. If, posso fazer até aqui embaixo aqui, ó, depois de todas as consultas. If a DDR6 for diferente de zero, ou seja, se ele tiver conseguido fazer a resolução, vou fazer aqui, ó, domínios. Aqui é um dicionário, né? Então eu vou salvar da seguinte forma. Como é um dicionário, vai ficar nesse seguinte formato. Por exemplo, teste.google.com igual a IP, sei lá.google.com igual a IP. Esse que vai ser o formato, né? E como isso aqui é um dicionário, a sintaxe para a gente adicionar um item no dicionário, igual a gente já viu, é assim, ó. Então aqui eu vou chamar o domínio, né? O domínio que foi resolvido igual a DDR6. E eu vou fazer isso também, if a DDR4 diferente de zero, eu vou fazer agora a mesma coisa, ó. Domínios 4, só que agora eu vou salvar no dicionário 4, né? Domínio montado igual a DDR4. Então aqui, ó, ele já vai salvar isso em um dicionário, né? Depois eu só teria que salvar o dicionário. E eu posso salvar um dicionário dentro do dicionário. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com JSON, né? Eu poderia fazer um JSON mais ou menos assim, ó, IPv6, IPv4. E aqui dentro do IPv4 a gente vai ter um JSON só com os domínios, google.com, 123, 123, 123. E aqui a gente cria um outro IPv6 com outro JSON com os domínios, só que agora com os domínios IPv6, né? A gente pode fazer nesse seguinte formato até para ficar mais fácil, porque a gente cria um único arquivo, ao invés da gente criar dois arquivos, com um arquivo com o IPv6 e um outro arquivo com os IPv4, a gente salva tudo em um único arquivo, o IPv6 e o IPv4. E como que a gente faz isso? Eu posso criar aqui, ó, domínios
Deixa eu ver se eu não estou usando essa variável. Acho que não estou usando, não. Não estou. Então, eu vou criar um dicionário chamado domínios. Ou então, eu posso chamar de JSON, né? JSON montado. Não, eu vou chamar de domínios mesmo. Domínios. Domínios aqui, ó. E agora, quando ele terminar a consulta, ou seja, quando ele fizer toda essa consulta, o que a gente vai fazer? Domínios, igual aqui, ó, IPv4, ou seja, o domínios igual a PV4 vai ser igual a domínios, ou seja, eu estou adicionando um dicionário dentro do dicionário. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, domínios, é domínios, com S no final. IPv6 igual a domínio 6. Não, a gente criou um dicionário dentro do dicionário. E a gente pode salvar isso daqui dentro de um JSON, igual a gente já viu, e salvar em um arquivo. A gente dá um import JSON e a gente já vai ter o nosso script preparado para salvar isso dentro de um arquivo, que vai ser domínios JSON, vai ser igual a json.dumps, vai ser os domínios. Ou seja, a gente vai transformar os domínios aqui em um JSON e depois a gente vai salvar isso em um arquivo. Eu já vou passar a usar o withOpen a partir de agora, porque o withOpen ele é mais sofisticado do que usar simplesmente a função open, né? Então, withOpen, como é que eu vou chamar o meu JSON? Eu vou chamar o meu JSON de uma forma mais dinâmica. Então, por exemplo, se eu for pesquisar aqui pelo google.com, eu vou criar um arquivo chamado google.com.json, né? Ou então eu poderia chamar google.com subdomains.json, né? Dessa forma, aí qualquer domínio que eu pesquisar, ele já vai criar um arquivo personalizado. Como que eu faço isso? Aqui a gente já pegou o domínio, né? Que é o que o cara ele digita. Então aqui, ó, withOpen, eu vou usar o fstrings, né? Domínio, o domínio é o que eu digito. Igual a gente já usa aqui, o domínio é o que eu digito. E eu vou utilizar aqui, ó, tracinho subdomains.json. E eu vou criar aqui com o tracinho W, né, que é para ele criar um arquivo novo, as f.write, e eu vou salvar o domínios.json. E pronto, aqui ele já vai armazenar o meu arquivo. Aqui eu vou testar, né, agora para ver se vai funcionar. Só que eu não vou testar com essa word list gigante, porque senão ele vai demorar pra caralho. Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar uma word list um pouco menor. Acho que essa word list aqui, ó, do Dan Tyler, ela é menor. Deixa eu ver se ela é menor. Vou pegar aqui um raw, copy, vou baixar ela. Ó, cat subdomains. Vamos ver se ela é menor. Putz, na verdade ela é muito maior, inclusive. Eu achei que ela era menor, ela é muito... Bom, então eu vou testar aqui com esse carinha aqui. Na verdade, eu acho que aqui, ó, acho que essa daqui ela é menor. Qual que é o tamanho dela? Eu não falo o tamanho aqui, não. Acho que essa aqui ela vai ser bem menor, hein? Aí, ó, 32 KB. Acho que essa daqui ela vai ser muito menor. Copy. Porque aqui vai ser só para teste, né? Opa. Round. Copy link. Aí. Agora sim, cat subdomain 5000. Aqui, ó, muito menor, né? Ela tem, bom, 5000. É um pouco menos de 5000. Eu vou testar com ela, então. Então agora, rodar o nosso script, Python 3, só que eu vou mudar aqui a word list. Vou passar uma word list menor. E vamos ver se vai funcionar. Então, o que ele tem que fazer é rodar, igual a gente já viu, e tem que criar um arquivo .json. Aqui eu vou pausar o vídeo, porque eu não vou deixar ele rodando tudo aqui, porque pode demorar alguns minutos, né? Então ele acabando aqui, dando erro ou finalizando, eu já volto. Não, eu fui ali na cozinha, até esqueci. É que tava gravando aqui, ó, mas ele finalizou aqui a consulta. E ele criou aqui, ó, google.com/subdomains JSON, né? Vamos ver? Ó, tudo isso daqui, ó, são os endereços que ele conseguiu analisar. A gente pode jogar isso daqui num JSON Viewer, né? Claro que a gente vai trabalhar com isso com um script automatizado, mas para a gente visualizar. Então,
Eu joguei aqui no daqui de Go JSON Viewer, vamos ver se a gente consegue visualizar isso aqui. Eu vou nesse, primeiro link aqui. Vamos ver, eu vou botar isso daqui. Clica aqui em Viewer. Ó, tem aqui IPv4 e IPv6. IPv6 ele mostra tudo aqui pra gente, todos os endereços, todos os domínios, os subdomínios que ele identificou que tem o IPv6 e todos que ele identificou que tem o IPv4. Ó. Então agora sim o nosso script ele já está funcionando e tá bacana, né? Agora o que a gente pode fazer depois a gente pode utilizar isso daqui, automatizar, por exemplo, para analisar cada um desses endereços IPs, né? Ou então verificar quais portas que está aberta nesses endereços IPs aqui. O nosso JSON, ele já está aqui, ele está aqui justamente para isso. Mas com o tempo a gente vai implementando ali novas funções no nosso script. Mas ó, ele já está funcionando bacana. Agora sim o nosso script. Agora sim, depois dessa estruturada, o nosso script ele está bem mais profissional, né? E nas próximas aulas a gente vai aprender a adicionar até novas funções, mas é isso, é assim que a gente vai fazer essa que foi a modificação que a gente fez aqui no nosso script de brute force de subdomínios.